Imagine você, a educação brasileira, perder bilhões de reais no financiamento da educação básica. Imagine você, hoje, a educação no Brasil, entre municípios do mesmo estado, o nível de investimento pode variar mais de 4.000%. É mais ou menos assim, ó. Dentro do estado de Minas Gerais, é possível que você tenha a diferença entre municípios próximos de mais de 4.000% em investimento em educação básica. Já pensou nisso? Se hoje a educação no Brasil já é completamente desigual, precária, porque não há política pública nacional que dê conta, você imagina se a gente tirar o que a gente já tem? Pensou nisso? Pois é o que está acontecendo. O Fundeb é o maior fundo de investimento na educação básica do Brasil. O Fundeb financia todas as etapas da educação no Brasil. Só para vocês terem uma ideia, estados e municípios contribuem com o Fundeb, o Fundo de Investimento em Educação Básica, com 151,5 bilhões de reais, estados e municípios, hoje. A União contribui com 15,1 bilhões de reais. Senhoras e senhores, o Fundeb está para ser extinto em dezembro desse ano. E amanhã, dia 20, vai acontecer uma votação no Congresso para ver se continua, se modifica, se altera e pasmem os senhores. Nós temos uma PEC para melhorar a educação no Brasil, aumentando a participação da União, para quê? Para que a União tenha condição de equalizar melhor os seus recursos e ajudar aqueles municípios mais pobres a ter um investimento adequado nos seus estudantes. Agora, senhores, no último minuto, ou seja, nos 45 do segundo tempo, surgiu uma proposta do governo para esvaziar essa participação da União nesse investimento. Ou seja, há uma proposta para que a gente tenha menos investimento na carreira do professor, merenda escolar e material didático. Você já parou para pensar nisso? Pois é, eu vou te dar uns números, seguinte, o Fundeb, ele não é perfeito, ele não é ideal, mas olha só o Fundeb sozinho, ele reduz a desigualdade entre os recursos do mesmo estado, ele gera mais estabilidade nos orçamentos da educação com maior controle de aplicação dos recursos, ele estimula a inclusão de jovens e crianças na educação básica, ou seja, quanto mais matrículas, mais recurso aquele município, estado recebe do Fundeb, e ele contribui com a valorização dos professores na rede pública do Brasil inteiro. Então o Fundeb é desse jeito, né? Então são 27 fundos por estado, mais o Distrito Federal, que redistribuem, né, para as redes estadual e municipal, uma parcela do imposto já vinculado à educação. Agora, sem o Fundeb, presta atenção, sem o Fundeb, a diferença hoje, para vocês terem uma ideia, há uma distância entre o investimento por aluno. Essa distância, no Brasil, ela está na média de 570%, ou seja, dois estudantes do mesmo estado, a diferença do investimento de educação dos dois pode variar de 570%. Sem o Fundeb, essa diferença ela pode aumentar ainda mais, passando de 570% de diferença de investimento para 13.800%. Olha só, de 570 para 3.800. Então você imagina, sabe quando coloca na cabeça de um menino, de uma menina, que a educação não é para ela? Porque ela não tem incentivo, ela não tem tecnologia, o professor é mal formado. Você imagina sem o Fundeb. Isso vai aumentar ainda muito mais. Só um outro dado para você ver aqui, ó. A disparidade entre municípios, né? Então tem município que é rico e tem município que é pobre. Hoje no Brasil, com o Fundeb, essa diferença está numa média de 77%, altíssima. Município rico e pobre que investe em educação. Sem o Fundeb, essa diferença ela vai aumentar para 276, amigo. Então amanhã, dia 20, é muito importante. Senhores parlamentares, nós estamos de olho em qual vai ser a proposta de alteração dessa PEC que já está aí. Essa PEC já ajuda muito, ela não é perfeita, mas ela está para manter a permanência do Fundeb e aumento da participação da União, entre outras coisas, que ela preconiza também para a melhoria da nossa educação. E nós estamos de olho naqueles parlamentares que vão contra a educação no Brasil, voltar contra essa PEC do Fundeb, e a gente vai subir a hashtag, queria pedir a sua ajuda, hashtag VotaFundeb já. Vou deixar aqui algumas informações para você quiser compartilhar também nas suas redes, vai ser muito bacana a gente levantar essa tag amanhã. Beleza, gente? Então, olha, nós estamos de olho, a educação em Minas Gerais é muito desigual, em Contagem nem se fala, é péssima em muitos lugares, nós temos ilhas de bons exemplos, mas no geral nós precisamos melhorar em muito. Então, senhores deputados do governo
no Congresso Federal aí. Nós estamos de olho, hashtag Vota Fundeb já.